Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA, diferente porque apostamos em vocês, em você especialmente que está me assistindo. E hoje nós vamos tratar de um conteúdo do qual nós já falamos algumas vezes, só vamos sistematizar um pouquinho mais e fazer alguns exercícios, justamente o conteúdo de hiperonímia e hiponímia, tá? Hiperonímia, hiponímia, holomínia e meronímia, que são elementos, são estruturas que ajudam, que auxiliam no processo de coesão textual e, por conseguinte, no processo de coerência textual. Nós temos aqui um quadrinho bem interessante, mas mais interessante que isso foi o que a minha aluna Dicla fez após a aula da quinta-feira. Ela fez um mapinha, gente, tão legal. Vou tentar reproduzir o que ela fez aqui, porque ficou muito, muito legal mesmo. As relações semânticas, pelo universo semântico ao qual o texto pertence, estas relações elas vão ser estabelecidas por meio ou de repetição, ou de palavras que fazem parte do contexto, ou de palavras que identificam um subelemento, um elemento do conjunto ali do contexto. Para vocês terem noção, a relação de hiperonímia e hiponímia ela está baseada justamente no processo de hierarquia. Aí o que Dicla fez? Dicla, para visualizar melhor o processo, colocou aqui um conjunto e fez umas frutinhas. Uma outra fruta, a melancia, queria uma outra fruta vermelha. Colocou umas frutinhas e ela ainda coloriu o processo. Achei muito bonitinho, tá? Eu tenho aqui a melancia, tenho a pera. Bom, esse conjunto é o conjunto das frutas. Cada uma das frutas identifica um elemento desse conjunto, tá? Esta relação de conjunto e elemento, de gênero e espécie, é uma relação que nós identificamos como relação de hiperonímia e hiponímia, onde a palavra frutas é a hiperonímia, ou seja, a palavra grande, no sentido e não no tamanho, e a melancia, a pera e a maçã vão ser termos que identificarão a hiponímia. Mas a relação semântica ela não é somente baseada, não é somente consolidada a partir da relação de hiperonímia e hiponímia, não. Eu também tenho uma relação de holomínia e meronímia. O que é isso? Dicla fez isso aqui e colocou aqui, eu tenho um dedo, não tenho? E aqui eu tenho uma mão. O dedo é um tipo de mão? Não, mas o dedo faz parte da mão? Quando eu falo dedo, eu lembro de uma mão, mas eu sei que o dedo é apenas uma parte da mão. Eu tenho aqui, nesse caso, uma relação que chamo de holomínia e meronímia, em que holo é o maior. A estrutura holo significa, inclusive, maior, grande, holomínia e meronímia. A gente não sente, mas o tempo inteiro nós estamos trabalhando esse tipo de relação nos textos que nós produzimos. E é até uma sacada bem interessante quando você se depara com um tema e analisa o que é que vai poder escrever nesse tema. Por exemplo, se eu peço para que vocês escrevam algo sobre política, me deem palavras que fazem parte desse campo, desse universo de política. Eleição, mandato, democracia, povo, sociedade, voto, título, governo. E aí, se for política, aqui no Brasil, nós vamos falar sobre o quê? Corrupção. São palavras que fazem parte do universo.
Então, você estabelece aqui uma relação de holomínia e meronímia o tempo inteiro. Nós usamos mais essa relação de holomínia e meronímia inconscientemente do que essa relação aqui. Essa relação é algo mais específico. Dentro das políticas públicas, se eu listar 5 políticas públicas, eu estou estabelecendo a relação de hiperonímia e hiponímia. Então, olha, as questões abertas da ESAF, por exemplo, elas pedem para que você identifique, às vezes, determinados conceitos ou determinados tipos, né? Tipos e conceitos. Quando você apresenta conceito, você vai estabelecer uma relação de holomínia e meronímia, porque o conceito faz parte de uma teoria. Deu para entender direitinho? O conceito de democracia. A palavra povo é uma palavra que faz parte do universo democracia. Mas povo não é um tipo de democracia. Então, quando você dá o conceito sobre democracia, inevitavelmente você estabelece uma relação de holomínia e meronímia. Você falou relação de conceito e... a definição. Aí o próximo é o tipo. A ESAF, ela pede conceito e tipo. Quando você vai escrever sobre o conceito, você vai estabelecer uma relação de holomínia e meronímia, inevitavelmente. Mas quando você vai escrever sobre o tipo, você vai escrever sobre uma relação de hiperonímia e hiponímia. Porque você vai dar exemplos de... Por exemplo, exemplos de política pública. Eu achei essa apresentação visual de Dikla bem interessante, bem didática, para nós internalizarmos o processo de hiperonímia e hiponímia. Bom, exemplos de hiperonímia e hiponímia. Durou toda a tarde desta quinta-feira a operação para a retirada do corpo de uma jubarte encontrada morta no início desta manhã na praia de Itacimirim. A baleia ficou encalhada na praia e foi localizada por banhistas que adicionaram a Defesa Civil de Camaçari. Vamos identificar as relações de hiperonímia e hiponímia que aí estão sendo estabelecidas, tá? Durou toda a tarde desta quinta-feira a operação para a retirada do corpo de uma jubarte encontrada morta no início desta manhã. Aí você tem uma relação de antonímia com manhã e tarde, tá? Aqui é uma relação temporal. E é uma relação temporal baseada justamente na oposição. Isso ajuda também a estabelecer coesão textual, porque não teria lógica. Durou toda a tarde o corpo de uma baleia que foi encontrado no final da noite da quinta-feira. Ficaria incongruente. Poderia ter sido no final da noite do dia anterior, então da quarta-feira, tá? Aí teria lógica. Morta no início desta manhã na praia de Itacimirim. A baleia ficou, aí você tem a baleia e jubarte. Relação de que aqui? De hiperonímia e hiponímia, em que baleia é hiper e jubarte é hipo. Ficou encalhada na praia e foi localizada por banhistas. Banhistas e praia. Eu tenho algum tipo de relação? Eu tenho uma relação de quê? Praia e banhistas. Hiperonímia. O banhista é um tipo de praia? Meronímia. Meronímia, aqui é mero. E aqui é holo. Então, veja que o texto ele acaba se consolidando porque existem palavras que estão dentro do mesmo campo semântico, ou pelo campo semântico da inclusão, ou pelo campo semântico do pertencimento. Falei para vocês sobre uma aula que eu dei no sábado e a aluna de matemática comentou isso comigo. Falou assim, Rose, isso aí é o que em matemática nós chamamos de relação de conjunto por pertencimento ou relação de conjunto por inclusão. Quando é uma relação de conjunto por pertencimento, eu tenho hiperonímia e hiponímia. Porque eu tenho um tipo de um gênero, de uma classe. E quando eu tenho uma relação de inclusão, eu não tenho uma relação de tipo e de elemento e classe. Eu tenho uma relação de fazer ou não parte daquele cenário. Tá? Então, o tempo inteiro nós...
Está contido, não está contido. Agora você pode ter o está contido, não está contido por pertencimento ou por inclusão. Pertencimento é se eu tenho um tipo de fruta. É um elemento que pertence. Está contido é o conjunto. Eu incluo no universo. Ele não é um tipo daquele elemento. Ele faz parte daquele universo. É como o universo, a palavra universo. A estrela é um tipo de universo? Agora, peraí. Por Sim. que praia e banhista fica... como é que eu delimito essa questão? Quando você... Também. Porque banhista não é um tipo de praia. Então a pergunta é essa. Se eu tenho uma relação de tipo, que é uma relação de pertencimento, ou se eu tenho uma relação de parte, que é uma relação de inclusão. Entendeu? Tipo ou parte. Que tem aqui, inclusive, nesse mapinha. Aqui, hierarquia com relação de conjunto elemento. Vou colocar aqui até tipo, relação de tipo e relação de parte. Relação de tipo é uma relação de pertencimento. E relação de parte é uma relação de inclusão. Eu quero que vocês tentem identificar para mim, por favor, as relações que estão sendo estabelecidas aí, todos os elementos que estabelecem uma relação de holonímia e meronímia, todos os elementos que estabelecem uma relação de peronímia e hiponímia, tá? Os mamíferos do latim mama, mama e feros portador, são vertebrados que, assim como as aves, originam-se dos répteis e podem ser encontrados nos mais diversos tipos de habitat, principalmente terrestres. A classe dos mamíferos é a mais conhecida, pois inclui o homem. Um mamífero pode ser definido como um animal cuja fêmea possui glândulas mamárias. Essas glândulas terminam em tetas, menos nos monotremos, ornitorrinco, que tem glândulas mamárias, mas sem mamilos para os filhotes sugarem, cujo número varia conforme a espécie. A cabra tem 2, por exemplo, e o rato 12. Além desta característica fundamental, os mamíferos têm muitas outras comuns a todos, incluindo 4 membros: pele coberta de pelos, pele recoberta pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. Todos os mamíferos, sem exceção, possuem pelos. As baleias, que não têm pelos quando adultas, nascem com eles, e as escamas do pangolim são pelos modificados, etc. À tarde nós fomos verificar o que é um pangolim. Parece um tatu e a pele dele, essas escamas são estranhíssimas, parece um couro assim, são muito estranhas. É um bichinho muito, muito estranho, tá? Bom, elementos que estabelecem uma relação de peronímia e hiponímia. Mamíferos. Aí dentro desse conjunto dos mamíferos, o que é que nós temos? Nós temos homem, ornitorrincos. Espera aí. Vertebrados. Ok. Homem, ornitorrinco. Cabra, baleia, ratos e os pangolins. Os pangolins. Eu tenho, portanto, dentro desse universo dos mamíferos, esses elementos. Agora, existe uma hiperonímia maior do que mamíferos. Hiperonímia maior? Animal. Animal. Ó. Aí talvez não, acredito que sim, os vertebrados. Cadê? Entre como a relação de animal. São vertebrados. Não. Na verdade, eu vejo um paralelo. Animais vertebrados. O conjunto são os animais vertebrados, né? Eu acho que ele estaria aqui nessa parte do conjunto. Agora, a palavra vertebrado,
que não é um animal, faz parte do universo de animais, a palavra vertebrado. Então, se faz parte do universo, eu tenho uma meronímia. Tipo com vertebrados, no caso, mamíferos, aves e répteis. Os vertebrados têm. Os répteis são vertebrados? Os répteis são? Ah, não sabia, não. Os répteis não são aqueles que rastejam? Mas a cobra é um réptil ou é o quê? Mas cobra não Tem osso? tem osso. É? Ah, não sabia, não. Mas aí no coisa falou. Aí, ó, vertebrados que assim como aves originam-se dos répteis e podem ser encontrados no. Não, mas aí é outra coisa. Ele diz que as aves e os mamíferos têm a mesma origem nos répteis. Aí teve evolução, né? É, mas não significa dizer que todo réptil tenha vértebra. Aí eu não sei. Eu botei Você é de ciências, né? a hipercoína. Eu prefiro acreditar nela do que em mim. E aí? São vertebrados. Olha, morrendo e aprendendo. Eu botei assim, hiper e hipovertebrados. A hipervertebrados, o hipomamíferos, aves e répteis. Mas foi o que ela falou. Eu não vejo vertebrados como o conjunto e dentro desse conjunto o elemento animal. Eu vejo animais vertebrados e dentro desse conjunto de animais vertebrados, os mamíferos, as aves, os répteis, aí eu pego já todos os tipos de vertebrados, mas tipos de animais vertebrados. Entendeu? Porque aqui ele não apresenta animais invertebrados para a gente dizer, é um tipo de vertebrados, um tipo de invertebrados. Eu vejo animais vertebrados. Dentro do conjunto animais vertebrados, você tem os mamíferos. Aí dentro dos mamíferos, aí você tem depois os répteis, que é uma novidade para mim. Gostei muito de saber sobre isso hoje. Não, é porque eu não sabia. Estou dizendo que ela, como professor de ciências, eu acredito mais nela do que em mim. E aí você encontra dentro desse conjunto esses elementos, mas dentro do conjunto animais vertebrados. Não é a palavra vertebrado, exatamente. Agora, a palavra vertebrado estabelece com a palavra animais uma relação de holomínia e meronímia. Porque vertebrados não é exatamente um tipo de animal. Porque não é o animal, o nome do animal. É uma característica do animal. Ser vertebrado ou invertebrado não é um animal. É uma característica do animal. Então, como é uma característica do animal, tem uma relação de holomínia e meronímia. Deu para entender? Ok. Aí, tanto que se pedirem, André, para que você faça um conjunto com características dos animais. Aí você vai colocar a palavra vertebrados ou invertebrados. Se pedirem para que vocês façam um conjunto com os tipos de animais, aí você já não vai poder colocar a palavra vertebrados. Você vai ter que citar os animais, entendeu? Então, vertebrado é uma característica dentro do universo. Também seria uma característica, também seria holomínia. Não, é porque você tem os animais dentro do conjunto inteiro animal. Você tem um subconjunto. Você tem um subconjunto animais mamíferos. Mas a palavra mamífero, ela faz parte da ideia de animais. É um tipo de animal. Ah, entendi o que você está falando. Agora, não, eu entendi o que você está falando. Deixa eu ver aqui. Você deu exemplo É. as características do vertebrado. Eu tenho animais. Dentro da ideia de animais, eu tenho animais mamíferos. Mas veja que eu sempre vou ter a palavra animais aqui. Animais mamíferos. Aí dentro dos animais mamíferos, você só vai encontrar animais mamíferos vertebrados. Você não encontra animais mamíferos que não sejam vertebrados.
Você não encontra invertebrados. Então, os únicos animais aqui dentro, para ser mamífero, tem que ser vertebrado. Mas você tem a palavra animais. Animais vertebrados. Só a palavra... Toda relação de hiper e hipo tem o nome do elemento do conjunto na frente. O nome do conjunto. Aqui é uma característica. Aí, a relação só da palavra vertebrado ou só da palavra mamífero com a palavra animal, só a palavra, você não pode dizer que é uma ideia de conjunto. Justamente por ser um adjetivo. Repare, você cite ações. Nadar, correr, me dê outra. Pular, comer e amor. Amor. Combina? Amor? Não. No lugar de amor tem que ser o quê? Amar. Porque você constitui todo um cenário. Então, mamífero e invertebrado são o quê? Adjetivos. Eu não posso ter adjetivo como um tipo de animal. O adjetivo é uma característica do animal. Então, o que é relação hiperonímica e hiponímica é animais mamíferos, animais e invertebrados. Se eu pegar só a palavra invertebrado e procurar identificar qual é a relação, não é uma relação de hiperonímia e hiponímia. É uma relação de meronímia e holomínia. Só que você sempre vai ter a ideia do animais mamíferos e animais invertebrados. Então, você não pode selecionar só o adjetivo e dizer que estabelece relação. Entendeu? Inclusive, agora que eu estou percebendo isso, na conversa com vocês, dentro do conjunto de mamíferos não existem os invertebrados, né? Mas não foi essa sacada, não. Essa sacada é que é interessante. Eu parei e falei, não. Sim. Não existe invertebrado se não for animal. Então, a relação não é com o invertebrado. Aí, o que eu estou percebendo agora é a relação entre este conteúdo e um outro conteúdo chamado de paralelismo, que é a ideia de equivalência. Então, quando eu coloquei amor aqui, vocês aceitaram ou repeliram? Vocês repeliram. Por quê? Porque a relação não é adequada. Amor é resultado de amar, mas não pode estar no conjunto de nadar, correr, pular. Entendeu? Então, ajuda a estabelecer uma relação de paralelismo também, que é a ideia de equivalência. Aí, quando você vai montar a relação de conjunto e elemento, você monta com animais dentro, animais mamíferos dentro, animais que só tem ele. É um conjunto unitário que se fala, né? Quando só tem só tem os vertebrados. Você não encontra vertebrados e invertebrados. Agora, uma classe tem algum gênero? Não, mamíferos. Pensando em gênero, existe algum gênero em que haja vertebrados e invertebrados? Não, né? Então, você tem um gênero que define logo se é vertebrado. Os anfíbios são vertebrados? São anfíbios? Os insetos? Os crustáceos? Artrópodes. Os artrópodes são invertebrados. Os artrópodes são os insetos. As baratas, a baleia... é um animal vertebrado. Vamos aqui analisar. Bom, a baleia, ela não está estabelecendo uma relação com a palavra vertebrado, está? Ela está estabelecendo uma relação com a expressão animal vertebrado. Então, o conjunto é animal vertebrado, e dentro desse conjunto você tem uma espécie, um tipo. Então, você encontra
classe e elemento, que eu posso chamar também de conjunto e tipo, que eu posso também chamar de gênero e espécie. E esta relação é uma relação de hiperonímia e de hiponímia. Ok? Beleza, né? A palavra vertebrado é uma palavra que está dentro do cenário de animal, mas não é um tipo, é uma característica de. Animal é a ideia do maior, e que é a ideia de todo, e vertebrado é a ideia da parte. Então, aqui você tem uma relação de holomínia e de meronímia. Você pode ver uma característica que faz parte do universo de um substantivo. Ok? Deu para entender direitinho? Bacana. E isso é tão importante, gente, para a gente assimilar como se produz um texto. Produção textual, né? Deixa eu te perguntar. Eu botei um exemplo aqui de olo e de mel. Sim. O olo, a mama, quando ele explica aqui do latim. Sim. Mama, o olo. E o mero, as glândulas mamárias, os mamilos, tetas. Como foi que ele usou? Ele chama de teta. Sim, certíssimo. Porque eu tenho, dentro desse universo da mama, você encontra, cadê? As glândulas mamárias, que só está na fêmea. Então, esse universo traz também a palavra fêmea. Tá? Aí você encontra, essas glândulas terminam em tetas, que são justamente os mamilos. Que tem glândulas mamárias, mas em mamilos, já que eles terminam em tetas. Menos nos ornitorrincos, que tem glândulas mamárias, mas sem mamilos. Ou seja, todo mundo termina em teta, termina no mamilo. Mas os ornitorrincos não. Não tem teta. Significa que teta é um sinônimo de mamilo. Ok? Outra relação foi holo-mamífero, né? E mero, pelos, glândulas sebáceas. Ah, sim. Holo é o mamíferos. E dentro desse universo de mamífero você tem os pelos. Que semanticamente um pelo é um animal? Não, mas faz parte os 4 membros. Mas é porque ele não diz que é escama. Não é uma escama. São as escamas que, na verdade, são pelos modificados. Porque é um animal terrestre, o pangolim. Por causa da palavra escama, eu pensei, poxa, bicho, se tem escama, é marinho? Aí a gente foi verificar na quinta-feira e nós verificamos que ele é um animal terrestre. Como é que fica a característica dos animais que andam tanto na água quanto na terra? Os anfíbios que são esses, né? Que ficam na água e na terra. Mas eles mudam totalmente o habitat. Mas, por exemplo, o jacaré, que fica lá em cá. Anfíbio, né? Mas ele fica lá em cá. É. O anfíbio não. O anfíbio ele fica dentro do início e depois sai, né? É nessa, Aí é terrestre. nesse circuito. Mas não fica na terra nunca. Sim, aí quando vive fora e dentro, fica terrestre, na classe dos terrestres. Depende aonde ele se reproduz. Ele coloca os ovos lá de fora. Ah, então a reprodução é que é... Entendi. Depois quando eles nascem, fora as tartarugas, né? Essa mas o jacaré é terrestre, não é marinho, não. O jacaré é Até porque terrestre. ele tem... Assim, a tartaruga, ela bota o ovo fora. Ah, o jacaré tem pulmão, é?
Vamos lá. Já tá vendo a amplitude de uma aula de língua portuguesa? Quais escamas? Eu estou encantada. São pelos modificados. Não, a escama dele. Dele. Não poder fazer a ligação dos pelos, não? Ah, sim, aqui. Que foi até uma observação que eu apresentei na quinta-feira. No texto, estabelece-se uma relação de meronímia e holomínio e meronímia, as palavras mamífero e escamas. No texto. Porque aqui, só aqui, porque aqui ele está indicando que a escama, no caso dele, são os pelos modificados. E é engraçado porque você só consegue compreender claramente o que está sendo apresentado aqui quando você visualiza o animal. Cada pelo é assim, e tem um aspecto extremamente duro, mas parece uma escama. Não, é mero. Mas não com escama. Ah, você quer identificar a relação de essa escama com esses pelos modificados. Sim, são os pelos modificados e hipo são as escamas. Mas aqui, no texto, fora do texto já não pode. Entendeu, Dri? Não, isso daí não. O que ela apresentou? Ó, eu tenho pelos, não tenho? Eu tenho os pelos. Aí ele diz que as escamas do pangolim são pelos modificados. Então, as escamas do pangolim é um tipo de pelo. Mas a palavra escama, ela nem pode ser analisada sem o termo do pangolim. Eu preciso ver que são as escamas do pangolim. Aí, no texto, imagina isso em uma prova. Estabelece-se uma relação de